um cristão, queridos, é a melhor decisão da vida de uma pessoa. É a decisão mais importante da vida da pessoa. Nós temos decisões importantes a serem tomadas. Desde pequenos nós ouvimos assim: o que você quer ser quando crescer? O que você quer se tornar quando crescer? Não é verdade? Essa não é uma pergunta que sempre ou já ouvimos, ou até mesmo já fizemos aos nossos filhos, a alguma criança. Então, desde pequenos, nós temos essa ideia já: eu vou me tornar isso, eu quero fazer isso, eu tenho decisões importantes a realizar, sonhos. Eu sempre gosto muito de falar isso, porque isso faz parte da nossa vida, planos, projetos. Quero estudar isso, quero fazer aula de música, quero ser uma pessoa bem-sucedida na área em que eu trabalho, ser uma das melhores. Então, temos decisões importantes a serem tomadas na vida, mas a melhor decisão de todas é se tornar um cristão. Porque uma pessoa, quando ela tem Jesus na vida dela, ela supera todas as coisas. É transformador ter Jesus. Tudo fica melhor. Mesmo nas dificuldades. Mesmo nos problemas. Ainda a pessoa fala assim: mas você não sabe que eu enfrento, você não sabe que eu passo. Os problemas, quando temos Jesus, eles se tornam minúsculos. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus diz assim: eu pelejo por vocês. O que quer dizer pelejar? É lutar. Em uma batalha que você está enfrentando, você tem Jesus para lutar por você. Você tem o próprio Deus. Por isso que nós temos que ter a fé. Jesus disse: tudo é possível aquele que crer. O nosso próprio Senhor Jesus disse. Então, por isso que temos que ter fé. E quando nós nos tornamos cristãos, nós adquirimos fé. Quando você vem aqui para a igreja para ouvir a palavra, você está adquirindo fé. Você só tem fé quando você ouve a palavra de Deus. Como é que eu faço para ter fé? Como eu faço para crer no impossível? Para crer nos milagres? Como que eu faço? Ouvindo a palavra de Deus. Meditando na sua Bíblia, na sua casa, ou aonde você estiver. Como que eu faço para ter força, para lutar o dia a dia? Eu aprendi que Jesus luta por mim. Mas o que eu tenho que fazer, Jesus não pode fazer por mim. Amém? Que é você ter fé, acreditar e buscar nele. Ele não pode buscar ele mesmo por você. Você tem que buscá-lo por você. Amém? Então é simples ser cristão. É você somente entregar a sua vida ao Senhor e deixar Ele ter a direção da tua vida para você. Ele direcionar os seus passos. Jesus, Ele nos ajuda em tudo. E Ele diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Então, se tornar um cristão é a melhor coisa da vida. Nós vamos falar um pouco da trajetória do apóstolo Paulo. Quem que era Paulo? Se você não conhece, essa é a oportunidade de você aprender sobre Paulo. Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele era um assassino. Ele não foi lá colocar a mão e matar. Não, isso ele não fez. Mas ele dava o aval dele. Ele permitia. É ele que concedia. Mata. Ele ia atrás dos cristãos, invadia a casa deles e pegavam eles para ser aprisionados. Então ele era um perseguidor. Ele era um assassino de cristãos. E Jesus veio para ele. E o apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos que criou, que formou, fundou igrejas. Diga glória a Deus. Então, tudo é possível.
Deus transforma a todos. E Deus viu o coração de Paulo. E Jesus veio a ele e falou: Paulo, por que me persegues? Quando ele estava lá a caminho de Damasco. Vamos acompanhar um pouquinho? Então vamos abrir, por favor, no livro de Atos. Você quer aprender sobre o apóstolo Paulo? Leia Atos. Abre, por favor, então, em Atos. Aí do Novo Testamento. Paulo foi um assassino que não matou de forma direta, mas é ele que dava o comando, ele que consentia isso. Atos 8. Amém? Todos já abriram em Atos 8? Versículo 1. Naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Vocês acompanharam comigo, irmãos? É isso que está escrito aí? Atos 8:1. E Saulo estava ali, consentindo a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e de Samaria. Então, os irmãos já puderam acompanhar aqui que na morte de um grande discípulo, Paulo estava presente. Em Coríntios 15:9 diz que a fala de próprio Paulo diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então ele se qualificou aqui: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas os irmãos vão acompanhar aqui as obras que o Paulo, esse homem que estamos falando hoje, aprendendo hoje, quem foi o apóstolo Paulo, que tanto ouvimos falar, a trajetória dele de cristão, e o que ele fez, as obras que ele fez através dele, tantas pessoas se chegaram a Cristo. E a nossa igreja, as igrejas, todas do século 21, dos anos do século que vivemos, deve-se aprender com a igreja modelo que vamos falar nesta noite. Amém? Então vejamos, ele consentia a morte dos crentes, ele obrigava a eles a blasfemar contra Jesus, porque eles não criam em Jesus. Os judeus, todos eles, os religiosos da época, eles tinham inveja dos cristãos. Essa era a realidade. Ele colocava eles na prisão, ele invadia as igrejas, que eram em casas, e pegavam as pessoas para serem presas, e ele tinha assistido à morte de Estevão. Então, Atos 7 e 9 fala como que o apóstolo Paulo conheceu Jesus. Se você tiver oportunidade, você leia na sua casa. Queira aprender mais sobre o apóstolo Paulo. Atos 7 e capítulo 9 diz lá: certo dia ele estava indo à cidade de Damasco com alguns amigos, porque queria colocar alguns discípulos de Cristo na prisão. E o que aconteceu? De repente veio uma luz do céu. Diga glória a Deus. E envolveu ele, a ponto dele caiu no chão. E aí, ele ouviu a voz de quem? Do nosso Senhor Jesus falando assim para ele. Imagina você, ouvindo a voz do próprio Senhor Jesus. Você que nem o conhecia. O apóstolo Paulo, ele não conhecia Jesus. Ele só ouviu falar e viu o pessoal falando desse Jesus. Mas ele não cria em Jesus, por isso ele perseguia. Por isso lá que Oséias diz que as pessoas perecem por falta de entendimento. E ele pereceu porque ele ficou cego. Imagina você
enxergar, de repente você não enxergar mais. Como o temor que você fica, cheio de medo, pavor, você ouvir uma voz, uma luz do céu. Então a pessoa, ela perece quando ela não conhece a Cristo. Quando a partir do momento que ela começa a conhecer Jesus, tudo na vida muda. Diga glória a Deus. Então veio uma luz, a ponto de ele cair no chão, e ele ouviu a voz de Jesus, perguntando por que estava perseguindo os santos. Foi aí que tudo mudou. Aí ele foi levado, o Ananias foi lá, orou por ele, a visão foi restaurada, e a partir daquele momento, amados, um amor tão grande surgiu na vida de Paulo, por Cristo. A partir daquele momento, ele entregou a vida dele, e todos ali, vocês podem perguntar, que amor que é esse? Porque eles tinham um envolvimento tão grande, os discípulos de Jesus, que eles eram desapegados de bens materiais. Eles davam tudo para seguir Jesus, amados. Eles com família e tudo, seguiam a Jesus, seguiam os apóstolos. Que amor que é esse? Quem conhece esse amor de verdade, nunca mais quer abandonar, nunca mais quer sair. Que amor é esse? É o amor pelo eterno. Deus criou nós, seres humanos, para termos relacionamento com Ele. Mas o ser humano é teimoso. O ser humano insiste em querer uma vida solo. Perca de tempo, ilusão, passagem, sofrimento. Fomos criados para andarmos com Ele. Fomos criados para vivermos bem. Ele amou o mundo de tal maneira para enviar seu Filho, para todo aquele que nele crer, não venha perecer, mas venha ter o quê? Vida eterna. Éramos para ter sido eternos desde o começo. Vocês sabiam disso, que não era para existir morte, queridos? Morte física? Vocês sabiam que desde o começo não era para termos o conhecimento do bem e do mal? Era só para ter conhecimento do bem? Das coisas boas, das coisas, das maravilhas. Que pai não quer o melhor para o seu filho? Que pai que quer que o seu filho sofra? Jamais. Ninguém. Nós só queremos ver nossos filhos felizes, saudáveis. Quando nós vemos nossos filhos doentes, nosso coração fica moído. Nossos filhos que já são grandes, adultos, quando vemos eles sofrendo em relacionamentos de namoro, quando terminam o namoro, nossos filhos ficam péssimos. E nós também ficamos péssimos. Eu não tenho filhos grandes, mas eu acredito que alguns irmãos tenham aqui. Nós ficamos tristes quando a vida deles não vai bem. Amém? Então muitos se converteram através da vida de Paulo e do amor que ele tinha por Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi fundador de várias igrejas, irmãos, de várias. Vamos passar rapidamente quantas cidades o apóstolo Paulo passou e foi ali pregando o evangelho. Muitas cidades ele foi recusado. Muitas pessoas ele recusaram ele, e ele tinha que sair rapidão para não morrer, para não ser perseguido. No fim, Paulo, ele morreu decapitado. Ele teve que passar por tudo isso, mas por amor a Cristo, porque ele viu, é verdade, Jesus é verdadeiro. Vale muito a pena, porque chegou um profeta lá e falou assim, ó, você quer ir para Roma, que foi o último estágio lá, ele visitou várias cidades. Primeira cidade, ele conseguiu fundar ali 10 cidades, igrejas. Na segunda passagem pelas cidades, ele repetiu as cidades de várias partes dali de Jerusalém, e tudo como fiz ali da Pérsia. Ele conseguiu fundar mais 12 igrejas, 12 cidades ele visitou. Depois, terceira, mais um tanto. E na quarta, última, ele só foi para 2 lugares, Malta e Roma. Lá em Roma, ele
foi preso e decapitado. Ali chegou a conclusão do ministério dele. Mas chegou lá um profeta e falou: lá, você vai para Roma, lá você vai estar assim, ó, amarrado. Lá é o fim. Mas não, se é para mim, eu vou. Se eu preciso falar de Jesus, eu vou. Então ele conheceu o verdadeiro amor. Através da vida dele, a mensagem de Cristo difundiu além da Palestina. Então muitas pessoas se converteram e começaram comunidades cristãs em todas essas cidades por onde o apóstolo Paulo passou. Atos 15, você está em Atos? Vai lá no capítulo 15. Atos 15, 36. Amém? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Então veja a preocupação dele. Ele tinha preocupação para saber como os cristãos estavam, se eles estavam firmes na fé. Porque naquele tempo, os cristãos eles eram realmente perseguidos, queridos. Perseguidos de morte. Como quando vemos também há tantos países que hoje em dia Jesus é pregado e pessoas têm que buscar Jesus em igrejas subterrâneas. Na China, eu não lembro qual que era o lugar onde que eles pegavam, eles queimavam as Bíblias dos cristãos, tantos cristãos que vemos até hoje sendo mortos por conta que seguem a Cristo. Então, países hoje também há perseguição. E um dia vai chegar aqui no Brasil também. O cinto também vai apertar aqui. Nosso amor por Jesus tem que ser maior a qualquer coisa. Porque sabemos que é com Ele que é a vida eterna. Sabemos que o nosso futuro é dele, é com Ele. Aqui é passagem. Se nós não chegarmos a morrermos, porque Cristo voltará e seremos arrebatados, mas se não for no nosso tempo, morreremos. Todo mundo morre. Mas aí, morremos com Cristo, salvação, ou morremos sem Cristo, condenação? A partir do momento que a gente morre, a gente vai direto com Ele. Não vai descansar. Porque o ladrão estava lá do lado de Jesus, na cruz. 2 ladrões, um perguntou para ele, um falou para ele, ó, eu quero estar contigo. O outro, eu não acredito em você, caçoou, você é rei de Deus, né? Aí Jesus falou assim, que eu creio no Senhor, então hoje mesmo você vai estar comigo. Então, o Espírito vai com o Senhor. Até então, depois que chegar o arrebatamento, todos vão, o corpo vai também. É uma coisa muito, muito linda. Só aprendemos quando nós vamos na igreja e ouvimos a palavra, amém? Não tem como saber dessas coisas sem estudar, sem ouvir a palavra. O sobrenatural, as coisas da nossa vida, o porvir, só aprendemos quando nós estamos aqui. Quintas e domingos. Segundas-feiras também tem curso. Então vale a pena meditar, vale a pena estudar, vale a pena conhecer o Senhor e as coisas do Senhor mais e mais. Amém, amados? Isso só acrescenta em nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele tinha preocupação. Ele tinha preocupação. Veja lá o 40 e o 41. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, depois que ele pregou, que ele fundou as igrejas da cidade, ele foi lá e visitou mais uma vez essas cidades, para fortalecer, para falar: continuem, não desanimem, fiquem firmes. A perseguição de morte é terrível, as pessoas tinham medo. Imagina você ser perseguido a ponto de ser preso e morto.
Vale a pena? Vale. Eles entenderam isso. Eles entenderam o amor verdadeiro. Eles conheceram. Eles conheceram essa fé, esse amor e essa esperança. Porque o apóstolo Paulo falava para eles: Jesus vai vir nos buscar. Sabe esse sofrimento que a gente passa aqui? Ele vai nos buscar e nos tirar desse sofrimento. Ele pregava como se a vinda de Cristo fosse naquela época. Mas os irmãos sabiam que os anjos estão esperando só a hora certa? Eles já estão preparados, irmãos, para vir junto com Cristo e arrebatar a igreja, levar a igreja da terra, levar todos nós. Nós vamos ser transladados daqui, queridos. Os irmãos precisam crer nisso, porque vai acontecer. Nós somos escolhidos. O Senhor fez esse mundo, essa terra, para tudo ir bem. Mas aí veio o homem e o inimigo, o que aconteceu? Estragou com tudo. Então, vai ser precisado de restaurar. Foi necessário Deus enviar o seu próprio filho para morrer por amor ao que Ele criou, a humanidade. Por conta do teu corpo rasgado, do sangue dele, nós somos curados, libertos e salvos. Glória a Deus. Então, nós temos que crer. O apóstolo Paulo se preocupava. 18, 23, vamos lá. Hoje nós vamos ler bastante, amados. Vamos ler bastante a palavra de Deus. Atos 18, 23, amém? Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Mais uma vez falo aqui. Nós vamos à igreja para sermos fortalecidos, queridos. Aqui é o nosso alimento espiritual. Nós não precisamos de ter o nosso alimento físico. O pastor Laranjeira já falou isso aqui várias vezes. E ó, como eu prestei atenção, ó, ficou gravadinho. Nós nos alimentamos fisicamente, amém? O que acontece se a gente não se alimenta? Ficamos doentes e morte. Pessoa não come e não bebe água, os órgãos paralisam, dá problema, morre. O ser humano sem comida e bebida morre, certo? E o espírito? Aqui é o lugar para fortalecermos o nosso espírito, a nossa alma, nos alimentando de fé, nos alimentando de amor e nos alimentando de esperança. 3 pilares, o combo que tem que existir em uma igreja saudável. O que é a igreja saudável? Que prega o evangelho verdadeiro. O que é uma igreja não saudável? Que só prega prosperidade, empreendedorismo, palestras, vida boa, mas não alerta que nós temos que resistir o diabo para ele fugir da gente, que nós temos que ter uma vida. Nós podemos viver as coisas desse mundo, porque ele diz: se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então, viver bem faz parte das coisas desse mundo, mas colocar o coração nisso não. Então meu coração tem que estar nas coisas do alto, porque eu sei que Jesus vai vir, eu sei que Jesus não se agrada se eu continuar cometendo as coisas que ele diz para não cometer. Jesus fala assim: não minta, o pai da mentira é o diabo, e eu vou lá insistir em ser uma pessoa mentirosa, eu estou errando o alvo, eu estou trazendo consequências para a minha vida, porque é uma plantação. Então eu aprendi, o pai da mentira é o diabo, então por que eu vou mentir? Sai fora a mentira da minha vida, a partir de agora eu vou falar só a verdade, amém? E tantas coisas mais que o Senhor ensina na palavra.
Vício, pornografia, adultério, fornicação, ódio, mágoa. A pessoa fica presa na mágoa, não libera perdão, tem rancor, tem ódio, sai dirigindo aí, quer estourar a cara de todo mundo no trânsito. Já imagina lá, na cara da pessoa. Ei, ódio não agrada a Deus. A pessoa que vive na mágoa, eu não quero falar mais com essa pessoa nunca mais. Tá, não precisa odiar, não fala com a pessoa, mas também não deseja o mal para ela. Cada um segue a sua vida. O mal faz mal, o diabo usa isso contra você. É pecado, tem coisas que não agradam a Deus. Então tudo que faz mal, arranca da tua vida, porque Ele diz isso para o seu bem. É para o seu bem. Ele quer o seu bem, Ele quer a sua felicidade, Ele quer a tua paz. Ele quer que você tenha uma boa noite de sono. Ele não quer que você fique com a cabeça cheia de perturbação, pensando nas coisas. Ai meu Deus, e agora? O que eu faço? Angustiado, aflito. Calma, Deus te dá providências. Ele diz que Ele é o Deus da providência. Jeová Jiré. Ele providencia, então calma teu coração. Deus vai te dar condições. Calma, tenha paciência. Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família, Ele está cuidando das suas finanças, Ele está te protegendo, Ele está te livrando da morte. Você vai viajar com a sua família. Nós vemos tantas tragédias que acontecem por aí, meu Deus do céu. É só Deus para dar livramento da morte, do perigo, da tragédia, queridos. Então o que a gente faz às vezes de insistir em não estar na presença de Deus? Jesus é minha segurança, Jesus é que me protege minha família de todo mal e perigo. Então, é perto de Jesus que eu quero estar. Então, eu quero que Jesus dirija a minha vida. Sabe por quê? Jesus, Ele nos dá uma sabedoria, amados, uma inteligência fora do comum. E quando nós passamos por dificuldade, Deus, Ele nos dá estratégias. Só Deus nos dá estratégia para a gente conseguir. Por isso que eu falo, Ele peleja, eu não, a Bíblia diz, Ele peleja por você, porque Ele nos ajuda em tudo, amém? Então nós acompanhamos aqui que o apóstolo Paulo se preocupava, e ele queria ir até todos para fortalecer eles, fortalecer a fé, e você está aqui para fortalecer a sua fé, amém? Você está aqui para fortalecer a sua vida cristã, amém? Graças a Deus por você está aqui. Então, foi criado comunidades muito importantes, que ele enviou cartas, você pode ver, exemplo, Coríntios, carta a Efésios, carta aos Tessalônicos, aos Filipos, que são cartas para os filipenses. Então, essas são ele estava em muitas cidades. A primeira viagem foram 10 cidades, como eu falei, a segunda foram 18 cidades, que ele passeou, e ele repetiu algumas cidades. A terceira ida para ele em todos esses lugares. Vocês pensam, irmãos, que eram lugares perto? Eram lugares longes. Viu, irmãos? A terceira, 18 cidades. Depois, a quarta última, as 2 últimas cidades que eu falei para os irmãos, que ele ali pregou o evangelho. Ele, Timóteo, Silas, todos que acompanharam ele ali. Pregou o evangelho, ali milagres aconteceram. Ali as pessoas se converteram a Jesus, o amor foi despertado. Mas ele deixa aqui, para a gente encerrar, o fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, acompanhado de Silas e Timóteo. Ele fala da igreja que foi fundada em Tessalônica. Essa é a igreja modelo para nós, para todos os cristãos. Por quê? Por que a igreja modelo? Apesar de pouco tempo que os tessalonicenses foram convertidos ali a Jesus, que surgiu a igreja ali entre eles desenvolveram uma vida cristã tão saudável, porque foi o que eu falei para os irmãos, os 3 pilares reinavam ali naquele lugar. Então ele mandou Timóteo ir lá em Tessalônica para saber como eles estavam, como a fé deles estavam. E ele ficou tão feliz em saber quando chegou a carta para ele, porque ele estava preso, amados. Ele estava preso em Roma, quando ele ficou sabendo da notícia que Tessalônica estava indo bem na fé deles.
Timóteo foi lá para saber como estavam a fé deles. Eles estavam indo bem. E deixou isso para nós. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses então, para logo encerrarmos. Então lê, 1 Tessalonicenses 3. Nós vimos toda a trajetória do apóstolo Paulo aí. E agora, vida cristã. Como devemos ser como cristãos? Como a igreja deve ser? Como uma igreja cristã? Como ela deve se portar? Como ela deve ser conduzida? O que tem que reinar ali, na igreja? 1 Tessalonicenses. Amém? 3. Primeira Tessalonicenses. Logo já vamos encerrar. Veja o 2. E assim que enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, 1 Tessalonicenses 3, 2. Cooperador de Deus do Evangelho de Cristo, para fortalecermos e dar-lhe ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, essa ele está dizendo na carta para eles, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, e é o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, tem a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então veja o trabalho que ele tinha em cuidar de todos que ouviram o Evangelho. Vamos ler o 2 Tessalonicenses capítulo 1, por vários versículos. E vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 1, vários versículos, e vamos encerrar aqui a palavra. O tema dessa noite é a igreja dos Tessalonicenses, é a igreja modelo, mas eu vou melhorar esse tema aí depois para estar passando, tá? Mas é mais ou menos isso. Vamos ler então para a gente encerrar. 2 Tessalonicenses, vai lá primeiro. 2 Tessalonicenses, um pouquinho para frente. Capítulo 1, amém, amados? Vamos ler? Amém? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. É apropriado, porque a fé que vocês têm cresce a cada dia mais. Olha lá. Olha que exemplo que uma igreja deve ser conduzida. A fé entre os irmãos deve se crescer mais e mais. Amém? Não é uma fé que se aprende e fica somente aquela fé. A fé ela tem que aumentar. O exemplo de fé está escrito lá em Hebreus 11. A ponto de mulheres verem, amados, há fés e fés. As fés que foram de exemplo para as mulheres de Hebreus 11, que fala exemplos de fé, é mulheres que tiveram seus maridos ressuscitados, porque foram mortos. Que fé é essa? Que é possível ressuscitar um ser humano? Sim, é possível. Então a fé, ela tem que crescer a tal ponto, ser ousada a tal ponto, sim, de você crer que um morto ressuscita. Se for da vontade de Deus, ele vai ressuscitar, sim. É possível. É possível. Milagres são verdadeiros e são possíveis. Nós temos que acreditar nisso. Então a fé cresceu mais e mais no meio deles.
3 de novo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é apropriado porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Então nós temos que ter um amor, amados. O segundo maior mandamento que Jesus pregou, ele diz: eu não vou abolir nenhum mandamento que foi pregado a vocês desde lá de Moisés. Eu vou acrescentar: ame a Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Ame a Deus acima de tudo, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Às vezes tem seres humanos que são difíceis, amados, mas temos que amá-los. Amém? Nós temos que ter amor pelas pessoas. Nós temos que ter um coração humilde, amados. Se a pessoa fez o mal para você, ela plantou para a vida dela. Não se vingue. Não tenha vingança, não tenha ódio no teu coração. Fala: Deus, me ajuda, me limpa disso aqui. Eu não quero ter ódio, eu não quero odiar o ser humano. Por mais que seres humanos são muito difíceis, praticam um mal terrível. Como não odiar? Eu sei, mas Deus, Ele nos ajuda. Então nós temos que ter amor de verdade em nosso coração, queridos. Um coração humilde. E muito aumenta o amor de vocês uns pelos outros. 4. Por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições. Então eles eram perseguidos para serem aprisionados e mortos, mas eles estavam lá, permanentes, perseverantes em Jesus Cristo. Pode dar uma arma na minha cabeça para mim morrer, nega Jesus. Não, jamais. Eu prefiro a morte do que negar o meu Senhor Jesus, porque eu sei que eu partindo daqui eu vou direto com Ele, e lá é eterno. Lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá é só maravilha, lá é eterno. Aqui é passagem, aqui isso tem que entrar na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa alma. Amados, nós não vamos voltar não, como pregam por aí, morre e volta, morre e reencarna, morre e reencarna, ou morre e dorme para sempre. Não. Mas como você sabe? Você já morreu para ver o que é depois? Amados, eu creio, a minha fé crê, e há vários relatos que falam, é comprovado. Sim, existe. Sim, Jesus é real, e o inimigo também é. É verdade, o inferno existe sim, não foi criado para nós, mas é justiça. Como pode uma pessoa que pratica o mal herdar o reino de Deus? Não tem como, é justiça. Mas se essa pessoa se arrepender, aí vale para ela. Há chances, há tempos, há momentos, daquele momento ali que a pessoa foi uma pessoa terrível, mas se aí no leito de morte ela fala: meu Deus, se o Senhor existe, me perdoe, eu quero ser uma pessoa, eu quero Jesus. Você acha que ela reconhecendo Jesus e confessando, ela não vai morar com Ele? Claro que vai. Nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso, amados, cheio de amor. Não é a vontade dEle que o ser humano morra e vá para o inferno. Ele não tem prazer na morte do ímpio, diz a Bíblia. Vamos continuar, já estamos encerrando. 5. Eles dão provas do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação. Então você plantou coisa ruim, você vai colher coisa ruim. 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, por meio de chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Eles sofrerão pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado
em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses 1, alguns versículos para orarmos. Os irmãos estão entendendo a meditação que está sendo falado aqui? Está muito claro, ainda mais nessa versão aqui, ó, a NVI, a nova versão internacional. Para lermos, fica muito claro o que o Senhor quer dizer. Porque às vezes tem versões que vós, falam umas linguagens que a gente tem que prestar muita atenção. Então, procure uma Bíblia mais atualizada da versão de hoje, para os irmãos conseguirem ler e ler com prazer, amém? Mas em tudo o Espírito Santo nos revela, amados. Quando nós nos dedicamos a ler a palavra de Deus, os irmãos podem ler o mesmo versículo várias vezes, a revelação vai sempre vir diferente. O Espírito Santo sempre vai falar de uma forma tão forte, tão clara, tão linda em nosso coração, que os nossos olhos se abrem de uma maneira inexplicável. Vamos lá, volta um pouquinho. 1 Tessalonicenses capítulo 1, rapidinho, vamos encerrar. Rapidinho, estou no horário ainda. Não tenha pressa para acabar, amados. Estamos na casa de Deus, estamos nós estamos adquirindo fé. Nós estamos nos preenchendo de amor e amém? Capítulo 1, versículo 1 de 1 Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças por vocês, mencionando em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor e perseverança proveniente na esperança do nosso Senhor Jesus. É isso que está escrito na Bíblia de vocês? Amém? Parece que é as mesmas coisas que estamos lendo, né? Que a gente leu no primeiro, no segundo. Parece a mesma coisa. Mas não é. É isso mesmo, nós lemos o 1, agora temos os 2. Até eu me confundi, porque o começo dos dois é igual. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que demonstramos a todas as perseguições e tribulações que vocês têm suportado. É isso mesmo, nós lemos o 2, agora nós vamos ler o 1. Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses em Deus. Vamos pular, vamos direto para o 2. 1 Tessalonicenses 1. Versículo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês mencionados em nossas orações, lembrando continuamente diante de Deus e Pai, e vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. Eu estava lendo certo, aqui é muito igual, é muito parecido. O começo do primeiro e do segundo Tessalonicenses, amados, é muito parecido. Mas aqui, o que vai focar aqui? O que foi falado? Fé, amor e esperança. É esses três que são básicos dentro de uma igreja modelo e de uma vida de um cristão que ele deve viver. Amém? Resumidamente, gostaria que os irmãos lessem o capítulo inteiro do capítulo 1, para os irmãos verem em casa como é maravilhoso, como é exemplo aqui para nós. Amém? Se coloque de pé.
que nós devemos adquirir fé mais e mais. Aprendemos que nós temos que crescer em amor, que o amor deve crescer em nossos corações e nossa vida. Aprendemos que nós devemos ter sempre esperança. Esperança de quê? Esperança de dias melhores. Esperança de que grandes coisas Deus vai fazer em nossas vidas. Esperança que Jesus vai voltar para nos levar com Ele, para vivermos uma vida eterna com Ele. É isso que o Senhor quer que nós venhamos aprender nessa noite. Eu quero fazer um apelo para você. Se você quer ser uma pessoa de Jesus, presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer para você. Essa pergunta é muito séria. No começo eu falei sobre a melhor decisão da vida de um ser humano é se tornar cristão. E eu quero fazer essa pergunta para você, refletir toda a tua vida aí. Você quer ser uma pessoa de Jesus? Você quer tomar essa decisão na sua vida, a partir de hoje seguir Ele de verdade, para nunca mais você ser dirigido por você mesmo, mas você ser dirigido por Cristo a partir de hoje. Se você quer fazer essa aliança com Jesus, é simples, é só você levantar a sua mão. Levanta a sua mão, sem medo, sem vergonha. Se você quer, de verdade, pode levantar a sua mão. Ninguém vai olhar para você. Se você quer viver Jesus de fato na tua vida, para a mudança acontecer, para você ser transformado, renovado, uma nova mudança de vida, uma nova história na tua vida, levanta a tua mão se você quer seguir Jesus de verdade. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem Até morrer, eu a vou proclamar. levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Você que levantou a sua mão, você que tomou essa decisão, você que quer seguir Jesus, vem aqui na frente para a gente orar. Vamos orar junto aqui, vem aqui na frente. Vamos orar, vamos fazer essa oração. Todos, por favor, vem aqui na frente do altar para fazermos uma oração. Pode se locomover do seu lugar e vir à frente do altar para juntos orarmos. Por onde eu for, Jesus vai estar comigo e eu vou estar com Ele. A partir de hoje eu serei denominado cristão. Eu serei igual a esse povo aqui de Tessalonicenses. Eu não vou ter vergonha para falar da minha fé. Eu não vou ter vergonha. Onde tiver eu vou falar do amor de Jesus. Aonde tiver eu vou manifestar atitudes de um bom cristão, porque eu sei que isso vai trazer coisas boas para a minha vida. A partir de hoje eu vou viver de fé em fé. Eu vou viver no amor, eu vou viver na esperança. Eu vou dar bons frutos a partir de hoje. Eu vou fazer boas plantações a partir de hoje. A partir de hoje a minha vida vai ser mudada. A partir de hoje eu serei um guerreiro, uma guerreira de Cristo, porque eu sei que Ele é quem vai me fortalecer. Então levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Fala: Senhor Jesus, a partir de agora, fala com fé, queridos, Ele está ouvindo você. Fala de todo o teu coração: Senhor Jesus, a partir de agora, eu sou teu. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Eu tomo posse
de tudo que Ele fez na cruz por mim. Eu confesso que Jesus morreu e ressuscitou. A partir de agora, eu sou uma nova criatura. A partir de agora, o meu nome está escrito no livro da vida. Fala para ele: Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero dedicar a minha vida totalmente a Ti. Perdoa-me de todos os meus pecados. Me lava, me purifica, me santifica, me fortalece, me enche de fé, de amor e de esperança, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos orar. Nós vamos orar contra todo o mal. Agora nós somos pessoas de Jesus. Agora nós somos modelos de bons cristãos, verdadeiros cristãos, uma igreja modelo. Vamos orar contra o mal que quer impedir a nossa vida cristã, que quer nos afastar de Deus. Nós vamos agora paralisar todo o mal contra a nossa vida. É no nome de Jesus que agora ordenamos. Agora, no nome de Jesus, levantamos a nossa voz. Mal que tenta contra a minha vida, que tenta me separar contra Deus, que tenta destruir a minha família, que tenta destruir a minha vida, você vai pegar tudo que é teu agora e saia da minha vida. Eu não te aceito, eu te repreendo, eu te paraliso. Todo mal, toda espécie de demônio, toda espécie de espírito maligno, tudo que vem me aprisionar, tudo que vem para me causar enfermo, para me tornar enfermo, vai sair agora, em nome de Jesus. Sai doença, sai enfermidade, sai vício, sai prisão, em nome de Jesus. Toda feitiçaria é quebrada, todo mal é quebrado, todo mal é destruído, através do nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus, como se você fosse tocar numa nuvem agora. Isso. Diga com fé: Senhor Jesus, coloque em minhas mãos agora o seu poder. E quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, toda enfermidade, toda nuvem negra que esteja na minha vida vai sair agora. Coloca a mão no alto da sua cabeça. Não ora. Você veio para receber oração. Não ora agora, porque essa é uma hora em que a igreja cuida de você de verdade. A igreja cuida de você. E no nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, toda dor, do alto da cabeça até a planta dos pés, seja quebrada agora, em nome do Senhor Jesus. Toda nuvem negra nessa vida, o trabalho de feitiçaria, de macumbaria, a palavra contrária, a praga rogada, alguém que disse que essa pessoa ia viver na sarjeta, alguém que disse que essa pessoa ia comer do pior dessa terra, seja quebrada agora, porque no nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, essa alma está sendo liberta, essa vida está sendo liberta agora. E no ato de autoridade, no ato de fé, quando eu falar tira as suas mãos, você joga para bem longe, nas profundezas do mar, toda essa macumba, toda essa feitiçaria, todo esse mal, todo olho gordo, a inveja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo mal, tira a sua mão, diga sai, e não volte nunca mais. Sinta a leveza do Espírito Santo nesse lugar.
Feche os seus olhos.